Graças a Deus, igreja, amém? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 1. É sempre uma alegria, uma satisfação, um prazer estar ministrando a palavra. Que você possa sair dessa noite aqui edificado. Não porque eu estou falando, mas porque está vindo uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Hebreus capítulo 1, versículo 1. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Vamos ler novamente? Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar ao Pai, mais uma vez. Pai, eis o teu povo, aqui a tua mensagem, que o Senhor possa ministrar o nosso coração essa noite, que possamos sair daqui edificados, com a plena consciência que o Senhor falou ao nosso coração, que o Senhor trouxe direcionamento para a nossa vida. Queremos viver uma vida pia, uma vida santa, mas queremos viver uma vida correta, Pai. Crer corretamente na sua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa quebrar cadeias, sofismas, entendimentos errados a respeito da sua palavra, que possamos crescer no conhecimento e na graça do Senhor essa noite. Pela autoridade, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito contrário à palavra do Senhor, bata em retirada. Aqui a presença do Senhor vai ser manifesta em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite é Vivendo pela Nova Aliança. Meu irmão falou, nós ministramos aqui 21 dias a respeito da nova aliança. Esses 21 dias nós fizemos um propósito, todo ano nós fazemos um propósito, e esse ano nós fazemos em cima de um livro a respeito da nova aliança, você entender a nova aliança. E hoje eu vou fazer um resumão daquilo que nós aplicamos aqui. Então quem veio nesses 21 dias vai reforçar o seu entendimento. Quem não veio vai aprender e vai crescer junto, para que a igreja tenha o mesmo uniforme, tenha o mesmo entendimento a respeito do que é a graça de Deus. Vivendo pela nova aliança. Nós lemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, Paulo falando a respeito daquilo que Deus se manifestou nos tempos antigos e agora Ele se manifesta de uma forma diferente. Agora Ele fala através do Seu Filho Jesus. Não basta a gente vir num culto, não basta a gente ler a palavra de Deus, não basta a gente se interessar por aquilo que é de Deus, começar a ler a palavra de Deus, aquilo que está escrito, que está nas suas mãos aí, se você não tem um pleno entendimento ou entendimento correto. O Michael ministrou aqui esses dias, não basta a gente crer, temos que crer corretamente, nós temos que crer na palavra corretamente, porque senão nós caímos no engano de ler passagens, de ler histórias, daquilo que Deus falou específico para um povo ou para uma pessoa, e querer encaixar na nossa vida, e querer aplicar isso na nossa vida, e não é aquilo e a vontade do Senhor. Nós precisamos entender que nos tempos antigos Deus falou através dos profetas, neste tempo Ele fala através de Jesus Cristo. E Ele fala ao nosso coração, porque se nós não entendemos errado a palavra, nós podemos pegar alguns exemplos. Primeiro, que eu queria dizer, está lá em 1 Coríntios 1, 6, não precisa abrir. Quando Paulo fala especificamente à igreja de Corinto, que as mulheres usassem véu. Se você ler aquela passagem e pegar isso como verdade para a sua vida, as mulheres hoje teriam que estar usando véu. E foi usado para aquele povo, para aquela época, porque naquela época existia uma adoração a uma deusa, e as mulheres rapavam a sua cabeça. Então, como sinal de adoração, de rendição, para que os povos não se escandalizassem, elas colocavam um véu. Outra passagem, se você ler errado, entender errado, você vai aplicar na sua vida, e aquilo que Deus não quer para você. Por exemplo, lá em Levítico 11, 7, que fala que o porco é imundo, e você não deveria se alimentar dele. Só que está lá em Levítico. Foi escrito para o povo de Israel. Lá em Atos, capítulo 10, versículo 15, ele vai falar que não julguemos impuro aquilo que Deus purificou. E uma última passagem, para a gente possa entender isso, a gravidade que se a gente entender a palavra errado, nós vamos viver uma palavra errada, viver um cristianismo errado, relacionando com Deus que nós criamos, não Deus que realmente está falando conosco neste tempo, para essa época. Por exemplo, Deuteronômio 21, 18 a 21, ele fala a respeito dos filhos. Os filhos que desobedecessem aos pais, eles poderiam ser levados para fora do arraial e poderiam ser apedrejados, poderiam ser mortos. Imaginou se você que é filho hoje desobedece aos seus pais?
Você já desobedeceu aos seus pais? Imaginou se Deus aplicasse isso no tempo de hoje? Está vendo a importância de nós lermos a palavra e entendermos corretamente? Nós lermos a palavra e aplicarmos corretamente, que crer corretamente é mais importante, né? Eu creio dessa forma, crer corretamente é mais importante do que você não crer, porque se você não crê e conhece o Senhor, você crendo corretamente, você conhece da forma que é para se viver. Mas quem crê errado a primeira vez, nós falamos aqui nos 21 dias, para ele crer corretamente depois, ele tem que desconstruir ou desconstituir tudo que ele aprendeu errado. E aí vai um confronto na sua mente. Não, mas eu vivi 5, 10, 15 anos dessa forma, dentro da igreja, e agora você está falando, Adriano, está falando, pregador, que é para viver dessa forma. Crer corretamente. Nós vamos falar sobre vivendo pela nova aliança. Nesses 21 dias nós aplicamos sobre isso, mas antes de a gente falar sobre a nova aliança, nós precisamos entender o que é uma aliança. Nova e o que é uma aliança. Uma aliança que Deus faz, a aliança que Deus fez, nós podemos pegar 6, alguns vão falar 7, outros vão falar 9 alianças. Eu quero falar só de 2 essa noite, que são as principais, a velha e a nova aliança. O que é uma aliança? Aliança é um compromisso bilateral entre 2 partes, onde se estabelece uma parte mais forte com a parte mais fraca. Ou para que você possa entender no nosso linguajar, é onde 2 pessoas se entregam. 2 pessoas se entregam num negócio. Aliança é isso, é como um casamento. Um casamento, você está casando o esposo com a esposa, nem o homem com a mulher, ele está entregando algo. É diferente de um contrato. Um contrato, os 2 vão reunir as suas obrigações, e nas suas obrigações, um vai fazer algo, e também fica compromissado a receber algo em troca. Por isso que casamento não é contrato, casamento é aliança. Os 2 estão se entregando para algo. Aliança, ótimo, nós entendemos o que é aliança. E o que é a nova aliança? Para entender a nova aliança, nós precisamos entender a velha aliança. Eu queria convidar vocês a abrir em Êxodo, capítulo 24. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 24. Se você não vem nos 21 dias, é necessário que você preste atenção. Porque qualquer coisa aqui que você não pegue, você pode compreender errado. Êxodo capítulo 24. Diz assim: disse também Deus a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, e a Nadab, e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor. Os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então, todo o povo respondeu a uma voz e dissemos: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel, e enviou algum dos jovens, dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilho. Moisés tomou metade do sangue e pôs em bacias, a outra metade aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e leu ao povo, e eles disseram: tudo o que o falou o Senhor faremos e obedecemos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Essa parte aqui se refere à aliança que Deus fez com o povo de Israel. Naquele tempo Deus estabeleceu as leis morais, leis espirituais, leis de convivência marital, e estabeleceu com o povo de Israel para que eles pudessem viver diferentemente dos outros povos. Esta é a velha aliança, nós denominamos a velha aliança. Adriano, por que velha aliança? Porque já existe uma nova aliança, um novo modo de se viver. A velha aliança foi estabelecida entre Deus e Israel, e quem foi o mediador foi Moisés. Mas existe agora uma nova aliança, essa nova aliança através de Cristo Jesus, aonde nós não precisamos mais cumprir aquilo que foi estabelecido lá em Êxodo, Levítico, Números. E uma das obrigações que a lei impunhava a nós, ou qual que era a consequência de nós obedecermos à palavra. Obrigado. Quando o povo estabeleceu ali, tudo que o Senhor fizer nós faremos, tudo que o Senhor falou nós faremos. E Deus, Ele prometeu algumas bênçãos para o povo de Israel.
Você vai pegar em Deuteronômio capítulo 28, você vai pegar em várias passagens ali. Se você fizer isso, tal coisa, tal coisa, tal coisa, Deus falando ao povo, então vocês serão abençoados. Deuteronômio 28, ele fala especificamente sobre isso. Né? Você vai ser bendito ao entrar e ao sair, vai ser bendito a sua casa, vai ser bendito, tudo que você colocar a mão vai ser próspero. E a velha aliança, ela era baseada na obediência. Eu tinha que obedecer para receber algo do Senhor. A velha aliança que foi estabelecida com Israel, com aquele povo naquela época, era baseada nisso. E um dos requisitos, ou o principal requisito, era que eles obedecessem. Se eles obedecem, eles têm bênção do Senhor. Se eles não obedecem, eles têm maldição. Mas nós não vivemos mais debaixo da velha aliança, amém? Nós vivemos agora debaixo da aliança de Cristo Jesus. Você precisa entender e compreender. Nós vivemos agora pela nova aliança, pelo novo e vivo caminho que foi posto lá na cruz do Calvário. E qual que é a condição da nova aliança? A condição da nova aliança é aquilo que Alexandre falou, aquilo que Micael ministrou também, a respeito da fé, de nós crermos. Você precisa compreender isso. Você precisa entender. A velha aliança era baseada naquilo que eu fazia. Lembra, eu comecei lendo sobre Hebreus 1. Deus falou através dos profetas, Deus falou através das leis, agora Deus está falando através de outro modo, através de Jesus Cristo. E você precisa crer e entender que não é mais da forma como se fazia, é da forma como Deus quer que você faça, através de Cristo Jesus. Que é a nova aliança. A nova aliança, ela carrega algumas consequências, alguns benefícios. E eu queria falar sobre 5 consequências da nova aliança, e fazendo uma diferença da velha aliança, e 5 benefícios que a gente tem através da nova aliança. E o primeiro deles é que Deus não faz contratos. Repita comigo, Deus não faz contratos. O que é isso, Adriano? É que no passado, ou você também já fez isso, você estabelecia algo com o Senhor, se relacionando com o Senhor de uma forma como: eu estou fazendo algo para ti, Senhor, agora eu quero algo do Senhor em troca para mim. Se o Senhor me abençoar com tal situação, se eu fizer algo para o Senhor, se eu deixar de cometer algum pecado, se eu fizer aquilo ou isso, eu quero que o Senhor me responda ou me corresponda com aquilo. Isso é um contrato. E Deus não é Deus de contratos. Deus é Deus de alianças. Quando você estabelece um contrato com o Senhor, você está querendo constituir com Ele, ainda que você não fale isso, mas se você pensar racionalmente, você está barganhando algo com o Senhor. Você está fazendo um comércio com Deus. Só que existe um problema aí. Porque você não pode dar nada para Ele. Porque Ele já tem tudo. O que foi falado que o Marco ministrou aqui, né, sobre o dízimo e oferta, sobre as ofertas, e Davi falando a respeito daquilo? O que eu, né, com coração grato, o que eu posso dar se tudo já é do Senhor? Então nós precisamos quebrar o primeiro conceito errado sobre viver com o Senhor e crendo corretamente, é que nós não devemos mais fazer contratos com Deus. É eliminar essa parte da nossa vida espiritual. Você não precisa mais contratar com Deus para adquirir uma bênção. Nós vamos falar daqui na próxima tópico ali. Você não precisa mais fazer um contrato com o Senhor. Deus não está interessado na sua promessa passageira ou na sua santificação momentânea para receber uma bênção dele. Deus não está interessado nisso. Primeiro ponto, então, Deus não é Deus de contrato. Deus não faz barganhas. Você não pode dar nada para Ele. Tudo já é dele. Então, se você já fez um voto, ou se você está pensando em fazer um voto, talvez Deus trouxe você aqui nessa noite para corrigir esse pensamento. O que você vai dar a Ele? O que você está fazendo no seu coração, ou está estabelecendo no seu coração que você pode dar a Ele, para Ele te dar algo em troca? Se tudo já é dele, até a sua vida é dele. Segundo ponto, que eu quero falar aqui nessa noite. Não podemos misturar a velha aliança com a nova aliança. Repita comigo. Não podemos misturar a velha aliança com a nova aliança. Só vou citar aqui, se você marca nas suas anotações, não precisa abrir. Lucas capítulo 5, versículos 36 a 39. Deus fala, através de Jesus, a respeito do você remendar um pano novo com um remendo velho. Você misturar vinho novo com vinho velho. Ou você misturar vinho novo em odres velhos.
os odres vão se romper. O que ele estava querendo dizer naquela passagem? Ele estava com a mentalidade da velha aliança. Eles estavam querendo inserir a velha aliança na nova aliança. E esse é um segundo erro que nós, como cristãos, cometíamos até hoje, não vamos mais cometer. Misturar a velha aliança com a nova aliança. Nós misturamos aquilo que Jesus falou, que é para fazer através somente dele, com situações que nós cremos no passado. E vou te dar 2 exemplos, preste atenção. Por muito tempo nós críamos que se eu orar bastante, se eu jejuar bastante, eu vou receber uma bênção do Senhor. Se eu pagar o preço de me orar madrugadas, 3 da madrugada, se eu jejuar, ficar 21 dias, 40 dias, Deus vai me ouvir porque Ele sabe que eu deixei de fazer tal coisa porque eu queria algo dEle. Adriano, é errado isso? Se você faz como um sacrifício, é errado. Não, Adriano, mas eu estou fazendo jejum, eu estou orando de madrugada, eu estou orando no nome de Jesus. Eu estou me sacrificando porque eu creio que Jesus vai fazer. Você está misturando a velha aliança com a nova aliança. Você está misturando o seu esforço, porque lá na antiga aliança, na velha aliança, você tinha que se esforçar para adquirir algo de Deus. Porque para você cumprir a lei, você tinha que andar muito certinho. A palavra fala que ninguém cumpriu. Mas você tinha que andar muito certinho. Na nova aliança, quem andou certo foi Jesus. E você consegue as coisas através do nome de Jesus. João 14, abre a sua Bíblia lá em João 14. Versículo 11. João 14, 11 em diante. Diz assim: crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o Pai. Olha o versículo 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Olha o 14. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. O que Jesus está ensinando aqui? Que você não precisa se sacrificar, porque Ele já foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Você não precisa mais pagar o preço, como muitos crentes dizem. Eu não preciso mais pagar o preço. Adriano, então quer dizer que eu não posso mais orar de madrugada? Quer dizer que eu não posso mais jejuar? Você deve. Mas não deve entender que é por causa do seu sacrifício que você vai conquistar uma bênção do Senhor. Se você ora de madrugada, continue orando, irmão. Levanta às 3 da madrugada para orar, continue orando. Mas não tenha um entendimento errado, achando que é o seu sacrifício que está te levando à bênção. É através, exclusivamente, do nome de Jesus Cristo. João 14, 14, ele fala, é Jesus falando, não é João citando, é Jesus falando. Se vocês pedirem em meu nome, eu farei. Mas é claro que a gente precisa entender que é a segunda vontade do Pai. Vocês pedirem em meu nome. Então, eu citei aqui numa outra ministração. Eu trabalhei no fórum 4 anos e 8 meses. E eu assinava lá carta precatória, ofício, mandado de intimação, mandado de prisão, alvará de soltura. E se só eu assinasse aquilo lá, a pessoa podia olhar assim para aquela intimação e falar assim, mas Adriano Amaral Magalhães, quem é esse cara aqui? E jogar fora. Mas geralmente lá embaixo ou lá em cima estava escrito assim, expedido por ordem do excelentíssimo senhor juiz tal, tal, tal. E por causa daquela ordem do juiz, a pessoa tinha que cumprir. Quando você ora a Deus em nome de Jesus, é como se fosse isso. Eu estou orando em nome de Jesus. Não é em meu nome, porque em seu nome você sabe quanto que você é pecador. Você sabe quanto que você é falho. Ainda que você queira viver uma vida correta, uma vida santa, você não tem créditos com Deus. A palavra fala que nossas melhores obras são trapos de imundícia diante dele. Então nós não devemos mais nos confiar na nossa força, no nosso braço. Não é mais no meu esforço, mas é no esforço de Jesus na cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Então o segundo ponto,
Não misture a velha aliança com a nova aliança. Então reveja os seus conceitos. O que você faz numa vida cristã? Você está misturando velha aliança com nova aliança? Como que eu sei, Adriano, se eu estou misturando velha aliança com nova aliança? Um dos principais pontos é, eu estou me esforçando para isso, para conquistar algo do Senhor através dos meus méritos. Estou falando algo espiritual. Nós entendemos no mundo lá fora que você precisa conquistar, ir atrás, estudar, correr. Estou falando a respeito do nível espiritual, que você possa ter entendimento. Se você está conquistando algo do Senhor, uma bênção do Senhor, através dos seus méritos, não é através dos méritos de Cristo, para Deus não serve. Você está crendo errado. Você está se esforçando de uma forma que Deus falou que não é para você se esforçar mais. Basta você pedir em nome dEle. É tão fácil. Parece tão fácil. E realmente tão fácil. Basta você pedir em nome de Jesus. Terceiro ponto. É necessário... Está todos ligados aqui, estão todos interligados. É necessário aniquilar a justiça própria. Você precisa aniquilar a justiça própria. Um dos maiores pecados que o cristão pode cometer não é a prostituição, não é a homofobia, não é aquilo que nós pensamos, né, algo sexual, aquilo que nós pensamos como algo antiético. Um dos maiores pecados que o cristão pode cometer, é o senso de justiça própria. Eu sou santo porque eu faço isso. Eu conquisto uma vida espiritual porque eu oro muito, porque eu jejuo muito, porque eu estou no culto todos os domingos, porque eu estou indo na cela, porque eu estou servindo. É o senso de justiça própria. Ele se iguala a Jesus diante de Deus. E para Deus esse é um dos maiores pecados. C.S. Lewis ele cita essa frase. O maior pecado que o cristão pode cometer é o senso de justiça própria. Adriano, mas a palavra fala para a gente buscar, fala. Mas Jesus ele usa um exemplo. Ele fala assim do fariseu. O fariseu chegou diante de Deus e fala assim, eu jejuo 2 vezes, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou como aquele lá, pecador. E daí tem um outro que está atrás lá, que fala que nem levanta a sua cabeça. Ele não acha-se digno nem de levantar a sua cabeça e fala, "Sê propício a mim." E Jesus ensina, quem se acha que foi reconhecido diante de Deus? Você orar bastante não pode ser na sua mente o caminho que te leva a Deus. Só existe um caminho, é Jesus. Então você tem que cuidar até mesmo das suas orações, porque senão nas suas orações você vai ser como o caminho para Deus. Conseguiram entender? Compreender? Você precisa usar Jesus nas suas orações e confiar que é Ele que faz, e não você orar bastante. Ore bastante, irmão. Não estou falando para você não orar bastante, não, irmão, vou entender errado aqui também essa noite. Ore bastante. Se você ora 2, 3, 4, 5, 6 horas seguidas, glória a Deus por isso. Mas não creia que é a sua oração que faz as coisas acontecerem. É o nome de Jesus que faz as coisas acontecerem. Primeira coisa, Deus não é Deus de contrato. Segunda coisa, nós falamos, não podemos misturar a velha aliança com a nova aliança. Terceira coisa, aniquilar o senso de justiça própria. Quarta coisa, que é muito interessante, a diferença da velha e da nova aliança. Na velha aliança é uma lei, é uma imposição. Na nova aliança é um convite. Na velha aliança você era obrigado, a vida e a morte estão diante de ti. A palavra fala que você era, ou se você vivia com Deus, você era obrigado ou não. Na velha aliança. Na nova aliança, sabe como que Jesus faz? Ele fala assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser. Ele não obriga ninguém. João 8,36 ele fala assim, se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é tão livre que você é livre até dele mesmo. Se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é tão livre que você é livre até dele mesmo. Mas nós escolhemos ser escravos por amor. Escravos da orelha furada. Então não imponha lei mais. Você que é líder de célula. Não obrigue mais os seus liderados a estar numa célula. Faça o convite para eles estar lá. Não imponha os seus filhos, maiores de idade. Não imponha
a alguém, o seu esposo, sua esposa, para ele estar aqui. Viva você uma vida diferente com Deus, que você vai ser o sal que vai convidar eles para vir até Jesus. A graça do Senhor na nova aliança não impõe uma obrigação para você viver com Deus. Deus não quer que você viva obrigado com Ele. Deus não precisa disso, Deus não precisa de você. Deus quer que você queira estar com Ele. Existe um exemplo muito bom que o Luciano Subirá dá numa pregação. Eu vou até utilizar aqui. Ele fala que o esposo e a esposa foram ao supermercado, brigaram, e depois foram ter um aconselhamento pastoral. E daí a esposa veio falar para o pastor, reclamando do esposo, né, que ele não estava lá, não estava interessado em ajudar a fazer as compras. Daí ele vai se defender. Ele fala assim: como não? Essa mulher me chama há mais de 5 anos para estar junto com ela no mercado. E eu não gosto, ela sabe que eu não gosto de estar junto com ela. Mas dessa vez eu fui. E ela reclama ainda que eu fui. Daí a mulher olha para ele, olha para o pastor e fala assim: eu não queria que ele fosse. Eu queria que ele queria que fosse. Eu não queria apenas que ele fosse porque eu falei. Eu queria que ele desejasse estar lá comigo. O que Deus quer de você não é que você esteja aqui por obrigação. Seja num culto, seja numa célula, seja em ler a palavra. Deus não quer que você se sinta obrigado a estar com Ele. Deus, Ele faz um convite para você. Era assim que Jesus fazia. Se espere em Jesus. A lei é uma obrigação. Na graça, na nova aliança, há um convite. Quarta coisa. E a quinta coisa. A diferença dos dois é que na velha aliança existia o exterior. Na nova aliança, Deus trabalha o interior do homem. Repita comigo: na velha aliança, Deus trabalhava o exterior. Na nova aliança, o interior. E Deus deixa muito claro isso através de Jesus, no Sermão do Monte. Quando Ele começa a falar várias coisas, várias situações, vocês acham que pecado é olhar, você acha que pecado é se deitar com uma mulher? Eu falo para você, pecado da prostituição é você olhar para uma mulher com olhos impuros. Deus eleva o nível. E esse nível só a pessoa interior ela pode descobrir. Só a pessoa, e Deus sabe que ela pecou. Deus, na nova aliança, Ele não está preocupado com o que você faz ou deixa de fazer, porque você faz pelo lado de fora. Na nova aliança, Ele está preocupado em mudar o seu coração. Ele quer transformar você de dentro para fora. Deus quer mudar a sua forma de pensar. Deus quer mudar a sua forma de agir. Mas não do exterior, primeiramente do interior. E Deus se preocupa com isso. Olha que algo interessante. Abra lá Mateus capítulo 6. Mateus 6. (5 a 8). Que fala sobre oração. Alguns já conhecem de cor essa passagem. Mateus 6, 5 a 8. Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechado a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e que teu pai que te vê em secreto te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Olha o versículo 6. Ele fala assim: quando vocês for orar, não seja como os hipócritas. Fecha a porta do teu quarto, não é questão do local, mas a questão da intimidade. Fecha a porta do seu quarto, ora teu pai que está em secreto. Mas quando você ora, você fala ou você apresenta algo a Deus? Nós oramos, nós balbuciamos alguma coisa. Nós falamos algo com Deus. E essa palavra fala que quando você orará ao teu pai que está em secreto, em todas as traduções você pode ver, seu pai que te vê em secreto. Então Deus não está preocupado com as palavras que saem da sua boca. Deus está preocupado com as palavras que estão no seu coração. Aquilo que está no seu interior. Então a nova aliança, Ele se preocupa muito mais com o que está dentro de você, com o que está fora. Deus não quer melhorar você. Deus quer transformar a sua vida.
Deus não quer fazer de você um homem melhor. Você que está aqui na igreja há 2, 3, 5 anos, Deus não quer melhorar você, meu irmão. Deus quer transformar você, quer fazer você um novo homem, uma nova criatura. Deus quer fazer de você, mulher, uma nova criatura. Transformação não mais exterior, mas interior. 5 consequências. Eu quero agora falar de 5 benefícios para a gente encerrar a mensagem. 5 coisas que Deus faz através da nova aliança, que você pode se beneficiar disso. A primeira coisa delas é que o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Romanos 6,14, vamos rápido lá. Romanos capítulo 6, 14. Atos Romanos 6, 14. Primeiro benefício de vários que a gente pode pegar. Primeiro benefício de estar na nova aliança. Você está em Cristo Jesus. Para quem está em Cristo Jesus, o pecado não vai ter mais domínio sobre você. Se aproprie disso. Talvez você entrou aqui essa noite, você está sendo vencido. Você já reconheceu a Cristo como Senhor e Salvador e está sendo vencido pelo mesmo pecado, a mesma semana, depois de mês, depois de ano. Essa palavra fala para você: o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Mas ele não vai ter domínio por quê? Porque você está em Cristo Jesus, e Jesus, ele cumpriu toda a lei. O fim da lei é Cristo. Por ele ter cumprido toda a lei, você se apropria disso. E por isso que o pecado não tem mais domínio sobre você. Primeiro ponto que eu posso me beneficiar: o pecado não vai ter mais domínio sobre a minha vida. Eu vou ser livre do pecado e, consequentemente, eu vou estar livre da culpa. Eu preguei aqui no mês de novembro, se não me engano, a diferença dos cristãos que vivem nesse processo, nesse ciclo, do peca, pede perdão, peca, pede perdão, peca, pede perdão, e Deus está louco para que a pessoa viva o seu chamado, o seu propósito. Então, ao invés de viver uma vida nessa daqui, que seria cumprir a vontade do Senhor, os propósitos, desejos, saber qual que é o seu ministério, a pessoa vive nisso daqui. Ela pecou, ela fica mal com o Senhor, ela não quer ir na igreja, ela não quer tomar ceia, ela se afasta de Deus, mas daí depois vai passando os dias, vai esfriando na mente dela, não, agora eu vou para a igreja de novo, daí chega lá, permanece 1 mês, 2 meses, daí peca de novo, daí vem de novo nesse ciclo, de novo se afasta de Deus, de novo deixa de tomar ceia, que é um entendimento errado que nós temos, né? E ela não vive essa vida nova no Senhor. Deus está louco para que ela viva essa vida nova no Senhor, de saber o seu chamado. Tem pessoas que Deus levantou aqui para ministrar, tem pessoas que vê eu, Alexandre, o Maicon, a Justa ministrando, e tem vontade de ministrar. Não é do seu coração, Deus está enchendo o seu coração, mas porque você vive aqui, nesse ciclo aqui, você acha que eles são mais santos, ou que nós somos mais santos. Nós somos pecadores do mesmo jeito, é a graça que nos cobre para fazer a obra do Senhor. Deus está chamando você para evangelizar. Você é um evangelista nato, mas você fica preocupado na sua mente sobre o pecado e tentar vencer o pecado, e esquece que Deus já te libertou do pecado. E você confessar isso e se apropriar disso pela fé. O pecado não vai ter mais domínio sobre você. Comece a pensar coisas novas. Você pecou, corra para Jesus, peça perdão e vai viver o seu chamado, vai viver o seu propósito. Segundo ponto, segundo benefício, é que eu não serei abençoado, eu sou abençoado em Cristo Jesus. Abra lá sua Bíblia em Efésios 1:3, Efésios 1:3. Efésios capítulo 1, versículo 3. Irmão, eu falei aqui no dia dos 21 dias, se você não tem um versículo desse ano ainda para você gravar, se você tem esse costume, grava esse. Efésios 1:3, grava ele. Anota no seu celular, anota na parede do seu quarto, sei lá onde você vai anotar. Grava esse versículo na sua mente. Efésios 1:3. Você não vai ser abençoado, você já é abençoado. A palavra de Deus fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, já nos abençoou. Não vai que Deus nos abençoará, é que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus não vai te abençoar, né? Foi até falado aqui, a gente usa até como um mantra religioso. Deus te abençoe. Não, irmão, se eu estou em Cristo, eu já sou abençoado.
O que eu preciso, Deus já me deu lá na cruz do Calvário. Eu já sou abençoado em Cristo Jesus. E você sabendo isso, você sabendo que é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus, Paulo fala sobre isso na sua carta, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo Jesus. Então as bênçãos já estão disponíveis para você. As bênçãos já estão disponíveis para você. Primeiro ponto, o pecado não terá domínio sobre você. Segundo ponto, não serei abençoado, eu sou abençoado. Isso tem um modo de falar diferente agora, né? Você vai falar para o seu irmão, não mais que ele é abençoado, Deus te abençoe. Fala para ele, Paulo ele fala, nenhuma das 13 cartas de Paulo, eu procurei, eu pessoalmente procurei. Nas 13 cartas de Paulo, sem entender Hebreus, que Paulo escreveu também, 14, então, nenhuma carta ele abençoa alguma igreja. Porque elas já são abençoadas em Cristo Jesus. Ele fala assim, que a graça seja rica e abundante na sua vida. Terceiro ponto, terceiro benefício que nós podemos ter, está consumado. João 19:30, nem vou pedir para você ler, porque é só isso. João 19:30, está consumado. Você precisa crer que tudo o que você precisava fazer para ter o mérito diante de Deus, já foi feito na cruz do Calvário e está consumado. Se basear e confiar nisso. A graça é um presente, é um favor imerecido. É muito mais do que isso. Mas você tem que crer que foi Deus que fez por você. Se aproprie disso pela fé. Se aproprie disso pela fé. Eu li a história a respeito de estar consumado. E há 3 pontos interessantes a respeito disso. Na história. O primeiro ponto é que quando eles saíam para a guerra, o general ele não ia para a batalha, ele ficava lá em cima, num alto monte, algum lugar, e ele ficava olhando a guerra acontecer. Quando ele via que o seu exército estava vencendo, em uma forma de mostrar para os seus liderados que ele estava vencendo a batalha, ele falava e gritava, está consumado. E as pessoas lá embaixo entendiam que eles já tinham vencido a guerra. Amém? Primeiro ponto. O segundo ponto é quando se eles faziam um negócio nos tempos antigos, eles faziam como se fosse uma nota promissória. E as pessoas geralmente não tinham dinheiro para pagar. E elas pagavam 1, 2, 3, 20, até Jesus voltar, igual alguns fazem hoje. E chegava na última parcela, daí eles, sabe como que eles faziam? Eles escreviam bem grande, você pagava a última parcela, e escrevia lá, está consumado. E eles guardavam aquele papel como uma demonstração de que toda a dívida foi paga. Amém, aleluia. Alguns pegaram só. E a terceira coisa na história que é comprovado a respeito dessas 2 palavras, que na verdade no original é somente uma, que é tetelestai, é que um cidadão romano, quando ele era condenado por um crime, quando ele cumpria alguma pena, quando ele estava lá recluso, né, na masmorra, daí se colocava a pena sobre sua porta, e tinha um papel que era escrito ali, por que ele estava preso, por que ele estava passando por aquela situação. Quando ele cumpria toda aquela pena, ele ia novamente diante do juiz, e o juiz não rasgava a sentença. O juiz colocava bem grande também, tetelestai, está consumado. Então no primeiro ponto, ele já venceu a guerra por você. Segundo ponto, ele já pagou toda a dívida que era contra você. E terceiro ponto, a sua dívida de pecado, de morte, daquilo que você merecia receber, Jesus já recebeu na cruz do Calvário, agora você tem vida através dele. Está consumado. Repita comigo, está consumado. Está consumado. Quarto ponto, penúltimo ponto da mensagem. Apropriar-se pela fé das bênçãos de Deus. Repita comigo, apropriar-se pela fé das bênçãos de Deus. Você precisa crer e entender que algumas coisas você não ora mais. Preste atenção. Você precisa crer e entender que algumas coisas não é necessário você orar mais. Tiago citou aqui exemplo, Mike citou também. Muitas pessoas, por exemplo, oram ao Senhor pedindo que Deus aumente o amor no coração. Senhor, me dá mais amor, e daí chora e canta ao Senhor, enche meu coração de amor, me dá mais amor.
Só que Romanos capítulo 5, não vou pedir para você abrir para a gente ganhar tempo, fala lá que o amor de Deus está derramado em seu coração através do Espírito Santo. Então você já tem o amor. Então eu não oro por amor. Eu peço sabedoria para usar aquilo que Deus já me deu. É a mesma coisa sobre dízimo e oferta que eu falei aqui. Nós não oramos ao Senhor para me abençoar. Agora você já sabe mais profundo sobre isso, né? Porque agora você sabe que você já é abençoado. Mas quando você dizima e oferta aqui, você não ora para Deus te abençoar. Porque Malaquias capítulo 3, ele fala a respeito que se você for um dizimista, se você for fiel, se for dizimista e ofertante, a palavra fala que ele derramará bênção sem medida sobre a sua vida. Esse é um tipo de promessa de Deus. Repita comigo, promessa. É bom ouvir promessa, né? Promessa de Deus. Só que Deus não tem promessas para você apenas. Deus tem fatos celestiais. Repita comigo, fatos celestiais. Uma coisa que daí o César ensinou aqui, é que se você, por exemplo, for no mar, se você for no mar e pisar no mar, o que vai acontecer? Você vai afundar. Isso é uma verdade, é a lei da física. Você vai entrar na água, a água vai te puxar para baixo. Essa é a lei da física. Essa é uma verdade. Só que para a Bíblia, ou espiritualmente, existe uma verdade que é sobrenatural. Quando Pedro fez o mesmo movimento que eu fiz, ele andou sobre as águas. Isso, na Bíblia, nós chamamos de fato celestial. Fato celestial é aquilo que Deus faz, contrariando aquilo que nós podemos pensar que seria o correto, ou o normal, ou o natural. Ou aquilo que Deus deu a nós. Para você possa entender mais fácil. Fato celestial é aquilo que Deus já te abençoou. Então, quando você lê na palavra, algo que Deus fez e está no passado, isso é um fato celestial. E por fato celestial, você não ora, você declara. Quando eu estou diante de um fato celestial, eu não oro. É igual um exemplo que eu dei aqui, acho que quase um ano atrás, a respeito disso. Você é policial. Você é policial e você está vendo um assalto acontecer ali. Está assaltando lá o Alexandre e o Maico. Vem o cara lá e está querendo roubar eles. E você é policial, pega o celular, liga para o seu capitão. Capitão, eu posso prender a pessoa que está ali roubando o Alexandre? Você tem a autoridade de chegar lá e falar, você está preso em nome da lei. O que é isso? Você já tem essa autoridade. Basta você exercer ela. Existem coisas que você não vai mais pedir a Deus. Existem coisas que você vai declarar e agradecer. Que é uma dessas coisas? Jesus fala em Isaías 53, um dos exemplos bem claros. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. E pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Você precisa se apropriar disso pela fé. Igual o Alexandre falou, o câncer não é normal. Qualquer doença no seu corpo não é normal. Comece a declarar, ele levou sobre si as minhas dores e enfermidades, eu não aceito essa doença mais no meu corpo, eu não aceito mais essa doença, decretando a falência da minha vida. Eu decreto a falência dessa doença na minha vida. E não se render aquilo que não é natural de Deus. Deus, ele já te deu bênção, que é a cura. Comece a declarar isso sobre você. Traga esse fato celestial para a sua vida. Declare hoje, declare amanhã e faça acontecer isso em você. É declarar. Você precisa declarar isso. Eu ensinei aqui a respeito de outra coisa. Quando a mulher do fluxo de sangue, ela estava com hemorragia há muito tempo já. E ela olha Jesus muito longe. E ela fala, se eu apenas tocar ele na hora das vestes, eu serei curada. E ela chegou e tocou nele. E ela foi curada. Sabe por quê? Porque ela declarou a palavra. Porque em Jesus havia cura. Em Jesus há cura para você também. Declare a palavra, declare, eu sou curado em nome de Jesus. Comece a fazer isso todo dia. Se você tem essa doença, se você tem alguma coisa, ou se tem algum familiar seu, comece a declarar a palavra sobre ele. Jesus levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Eu não aceito mais essa doença sobre o meu corpo, sobre essa pessoa. Isso é um fato celestial. Promessa é aquilo que está em Mateus 11, 28. Promessa é algo do futuro. Você vai ler a palavra e você vai ver, se está no passado, é seu por direito, começa a declarar. Se é algo do futuro, é uma condição que você precisa fazer.
O que Mateus 11, 28 e 29 fala? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, então encontrareis descanso para a vossa alma. Isso é uma promessa. Promessa geralmente está algo no futuro, a palavra está no futuro, é aquilo que vai acontecer. Se você vir até Jesus, Ele vai te dar um alívio. E é o que muitas pessoas passam, alívio. Muitas pessoas vêm num culto como esse e recebem um alívio. Estava pesada a alma, estava aflito o coração. Recebeu uma oração aqui, como a gente vai fazer daqui a pouco. Recebe uma oração e ela se torna aliviada. Mas Deus não quer apenas que você receba um alívio. Deus quer que você receba um descanso. Mas sabe como é que faz para receber esse descanso? Aprendei de mim. É uma condição. Você vai saber como viver corretamente. O fato celestial está no passado. Então comece a analisar a palavra a partir de hoje. Tudo aquilo que Deus já disse na palavra, que está no passado, com uma bênção já adquirida, é para você. Principalmente no Novo Testamento, principalmente nas cartas paulinas e nos evangelhos. Você vai ver ali que daquilo que Deus falou, que já é seu por direito. A vida é abundante. Eu vim para que tenham vida, e vida é abundante. Viver em Jesus é uma vida abundante. Se aproprie disso pela fé. E a quinta coisa, para a gente encerrar essa noite, a respeito da nova aliança, qual que é o objetivo principal disso? É que você viva um novo relacionamento com Deus. O objetivo principal da aliança, da nova aliança, não é apenas te abençoar. Porque tem muitas pessoas que entendem a graça da forma errada. Adriano, eu estou na graça, eu posso pecar. Adriano, você falou que todas as bênçãos já são minhas, então não precisa mais eu viver uma vida santa, uma vida corretinha. Nós falamos aqui ontem, hoje, que existe consequência nos pecados. Você pecou, vai ter consequência. Deus te perdoa, mas vai ter consequência no mundo natural. Mas o que Deus está mais interessado não é te dar a bênção, é Ele dar-se a si próprio para você. Deus quer dar dele para você, e essa é a nossa maior bênção. Eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Queria ler junto com você, não feche seus olhos ainda. Hebreus, o último texto. Hebreus capítulo 8, versículos 10 e 11. Hebreus 8, 10 a 11. Diz assim na minha tradução: porque essa aliança firmarei com a casa de Israel, é algo futuro que seria conosco, depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Sabe qual que é o desejo de Deus em derramar a graça, a nova aliança sobre as nossas vidas? Ele está fazendo como um chamariz, como algo para te cativar, mas Ele não quer somente te abençoar, Ele quer você para Ele. Deus está preocupado em se relacionar com você e te dar uma nova vida. Não é qualquer vida. A bênção é uma mera consequência. A nova aliança tem muitas bênçãos? Tem. Eu não preciso mais pagar o preço, não. Mas Deus não quer só isso. Deus está dizendo para você essa noite, eu quero me relacionar com você. O propósito da nova aliança, Jesus morrer na cruz do Calvário, é porque eu quero chamar você de filho amado. Eu quero chamar você de filho. Eu não quero mais você bastardo, longe, distante. Eu quero você como filho. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Você que pode, feche seus olhos. Deus quer chamar você de filho. O objetivo principal da aliança é intimidade e relacionamento. O objetivo principal da nova aliança é intimidade e relacionamento. Eu queria saber se essa noite existe alguém que quer começar esse relacionamento novo, que entendeu essa mensagem, que entendeu a aliança, entendeu que Deus quer me abençoar, mas mais do que isso, Ele quer ser a bênção na minha vida. Você que quer começar uma nova vida a partir de hoje, você que quer entregar os seus caminhos para Ele e esquecer tudo do passado, você que está pensando tudo errado, essa semana em pesquisas é considerada
no ano todo, a semana que mais tem suicídio, porque ela passa todo o Natal, passa o Ano Novo, e a pessoa cai na real, que a vida é tudo a mesma coisa. Sem Jesus, é tudo a mesma coisa. E você talvez pensou em suicídio essa semana, talvez você tenha pensado em tirar a sua vida, talvez tenha pensado em desistir de tudo. Ou você quer começar um novo caminho com Deus essa noite? Levante uma das suas mãos. A igreja quer orar com você essa noite. A igreja quer estabelecer junto com você um novo caminho. Existe alguém aqui que quer se render ao Senhor, entregar a sua vida a Ele? Levante uma mão, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer se entregar a Jesus? Jesus não é algo barato, não é algo que você vai encontrar na esquina, mas Deus quer transformar a sua vida e é de graça. Deus quer fazer isso porque Ele ama você. A palavra fala que Ele ama ainda quando nós éramos pecadores, e Ele quer amar a sua vida mais e mais, e te mostrar que existe um novo caminho. Existe alguém aqui que quer se entregar ao Senhor essa noite? Levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Tem alguém aqui essa noite? Você que quer consertar-se com o Senhor, você já aceitou Jesus no passado, você quer se reconciliar com Ele essa noite? Tem alguém aqui que quer se reconciliar com Cristo essa noite? Levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você também. Tem alguém aqui? Ainda com os olhos fechados, vamos orar. Pai, obrigado por essa mensagem, obrigado por falar no nosso coração, que possamos ter um entendimento claro, que o peso da culpa, o peso da velha aliança não venha mais fazer presente sobre a tua igreja. Pai, nós agradecemos por esses 21 dias que o Senhor falou imensamente aos nossos corações. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor abriu os nossos olhos de entendimento. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir cada vez mais, que possamos crescer, assim como Jesus crescia não na lei, Ele crescia no conhecimento e crescia na graça do Senhor. Pai, levante aqui homens e mulheres com entendimento da sua palavra, homens e mulheres que entendem a nova aliança e vivem a nova aliança, Pai, sem peso, sem culpa, mas liberando graça, vida e perdão para a vida das pessoas, Pai. Pai, nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, ainda em pé. Nosso voto é que você viva pela nova aliança. A Bíblia declara para a sua vida que você é mais do que vencedor. A Bíblia declara que nós triunfamos junto com Cristo. Você precisa se apropriar dessas verdades. Você precisa exercitar a sua fé e viver uma vida abundante. Porque é quando você vive essa vida abundante, é que você glorifica Ele. E é, como o Adriano falou, o sal, para que as outras pessoas venham e encontrem a Cristo. Em Cristo nós temos vida e vida em abundância. E você precisa se apropriar da nova aliança. Eu creio que nós estamos vivendo, o Tiago falou isso todas as vezes que ele ministrou. A percepção que ele tinha no Espírito é a percepção que eu tenho também, de que nós estamos vivendo um novo momento, mas não só a partir do que nós ministramos nesses 21 dias, mas a partir daquilo que nós temos entendido como igreja há 3, 4 anos pelo menos, com pregações falando de fé, pregações falando a respeito de crer corretamente, pregações a respeito de você entender que não é pelo teu esforço, é por aquilo que Cristo fez por você. Eu queria que você vivesse uma semana diferente, exercer sua fé. Os nossos antepassados, eles tiveram testemunho, porque eles exerceram a fé. O cristão, ele é reconhecido, é pela fé. E não é requerido muita fé de nós. Dos nossos antepassados, eles tinham que crer que Jesus viria. Hoje para nós é muito fácil, porque Ele já veio. E Ele já conquistou para você todas as bênçãos nas regiões celestiais. Amém? Feche seus olhos. Oh Pai querido e amado, te agradecemos por este culto. Oh Deus, entregamos a Ti, ó Pai, um culto racional. Espírito Santo, comande em nós. Guie-nos, ó Deus, em todos os dias, que possamos desfrutar de uma semana cheia da Tua presença e da Tua manifestação. Oh, abra nossa mente, ó Pai, para essa palavra. Abra nossa mente para esse entendimento, que possamos olhar para a palavra de Deus e olhar, ó Deus, com a lupa que é Jesus.
Ele é o nosso mediador, o perfeito sacerdote, que nos reconecta contigo, ó Deus, e nos traz paz contigo. Que temos uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém? Que você possa viver a melhor semana da tua vida. Cumprimenta teu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus. Lembrando o lanche da Rede Zoe lá no fundo. Pague o lanche para a pessoa que está do seu lado. Abençoe a Rede Zoe.